Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este encontro notável com Eunice Espínola, hoje trazendo para vocês uma personalidade baiana que vai mostrar um outro mundo, o mundo do terceiro setor para vocês. Estamos aqui hoje, né, se vocês observarem, eu usando chapéu. Esta pessoa vai explicar para vocês o porquê desse chapéu. Eu quero dar muitas boas-vindas a Edson Costa, ao nosso programa, o Encontro Notável com Eunice Espínola. A casa é toda sua. Bom, eu queria primeiro falar sobre o chapéu, né? O chapéu, na verdade, para nós, é uma cúpula, né? Uma cúpula de ideias que essas, se a gente deixar a cabeça aberta, elas podem escapar, né? Sim. É uma cúpula de ideias para te guardar as ideias ali, dentro do ori, dentro da cabeça, né? Isso é extremamente importante. Mas também o chapéu é porque a gente trabalha com uma coisa chamada afroturismo, turismo cultural, ecoturismo, e a gente percorre caminhos, né? Caminhos em áreas de sol, em áreas de chuva, e a gente precisa muitas vezes estar protegido, a cabeça sobretudo protegida, então usa chapéu muito por conta dessas duas coisas. Além de ser um acessório super charmoso, né, que eu gostei da ideia, viu? Eu acho que eu vou, a partir de agora, guardar com a minha cúpula aqui, o meu ori protegido, né? E é muito importante isso, sim, né, dentro dos nossos conhecimentos, dentro da nossa ancestralidade, né, Edson? E Edson está aqui para falar conosco, para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Mas primeiro eu tenho que pedir a ele que ele se apresente, porque o currículo dele é muito vasto. E eu ficaria aqui meio perdida para falar tanta coisa. Então, Edson, faça um resumo de quem é Edson Costa. Bom, primeira coisa que eu acho que eu sou uma pessoa do bairro da Liberdade. Acho que isso que é a minha principal marca, porque foi no bairro da Liberdade que eu vi o mundo que era preto e branco. Os homens negros, sobretudo, eles só podiam usar marrom ou preto, porque a gente não podia querer aparecer usando cores. Quando o negro usava cor, ele dizia que estava com a melancia no pescoço. E a gente ali na Liberdade, eu era muito criança ainda, tinha 10 anos de idade, e fiquei muito impressionado com o que aqueles homens fizeram, aqueles cabelos Black Power, que pareciam capacetes, né? Aqueles capacetes de seres extraterrestres. E aqueles sapatos vermelhos, chamava sapato cavalo de pau, vermelho, azul, com calças laranjas, camisas verdes, aquela boca de sino e aqueles correntões. Então eu vi o mundo na Liberdade transitar do mundo em preto e branco para o mundo colorido. E depois esse mundo me trouxe a música, a batucada, toda aquela animação que tinha no bairro da Liberdade. E aí eu fui muito influenciado na minha vida inicial com isso, né? Porque era um mundo completamente diferente daquele que eu acostumei a ver quando eu era muito criança. E a partir daí eu comecei a estabelecer relação com isso nas minhas relações humanas. Foram muito com homens negros e mulheres negras, e com os movimentos ritualescos negros, e com um processo de cultura também. A gente começou a ter reggae, bloco afro, afoxé. Então a gente foi se aproximando disso e estabelecendo uma escuta, né? Uma escuta, porque você tem uma música que era muito de música de harmonia, e você começa a ver a presença de uma música mais percussiva, e daqui a pouco essa mistura da música percussiva com a música de harmonia, né, que foi trazido ali pelo tropicalismo, pelos novos baianos, mas sobretudo pelo movimento percussivo mesmo do reggae, do bloco afro, do afoxé. Então isso me influenciou demais do ponto de vista da minha estrutura humana, e também como que o bairro da Liberdade era um bairro que as pessoas se capacitavam e não tinham oportunidades na cidade, na grande cidade, e ali essas pessoas que se capacitavam e se qualificavam começaram a criar seus próprios negócios, né? Então a Liberdade é o primeiro bairro de empreendedorismo da cidade de Salvador, bairro popular de empreendedorismo, porque as pessoas ficavam ali para fazer seu negócio, salão, vender roupa e tal, porque quando elas saíam daquele espaço, apesar de capacitadas, eram racializadas e ganhavam os melhores salários, e ali tinha mais oportunidade. Então, para mim,
eu sou esse Edson Costa que veio desse lugar até a minha adolescência. Eu vivia ali, depois fui para outro lugar e fui estudar numa escola que eu agradeço até hoje, que me possibilitou ser cidadão, montar um centro cívico, criar uma biblioteca. Tudo isso eu fiz no ginásio, né? Sim, então, sim. o ginásio não tinha uma biblioteca, no centro cívico eu fiz uma campanha no entorno da escola, consegui vários livros, coleções de livros, coloquei lá. E isso me marcou. Depois eu fui para o Central, também ocupei o espaço do centro cívico. E aí depois do concurso da Camaçari, e aí também me envolvi com a questão da saúde, para além do espaço medicamentoso, que eu trabalhava na orla de Camaçari, e aquelas mulheres usavam muito chás, ungüentos e tal. E para além do que o médico passava, elas usavam isso, e eu me envolvi com um grupo de saúde que a gente desenvolveu o projeto de homeopatia e naturopatia. E aí esse conhecimento foi se ampliando até eu chegar na Secretaria de Esporte, virei secretário de Esporte, Lazer e Cultura de Camaçari. E lá também foi uma experiência muito bacana, porque a gente levou lazer, esporte e cultura para as comunidades. Um pedaço do dinheiro era a prefeitura que dava, outro pedaço de dinheiro era o comércio que dava, porque existia um movimento comercial ali. E foi muito bacana, a gente conseguiu ampliar aquela festa de Arembepe. Quando eu cheguei, era toda lá dentro, né, de Arembepe. Nós criamos aquele 1 quilômetro de festa, quando eu fui secretário lá, e botamos a festa no campo, e botamos Dênia na Timbalada, no lugar do Filho Gigante. Aí foi quem puxou a lavagem, uma lavagem que foi imensa e tal. Sim. E acho que todas essas coisas me influenciaram bastante. E me envolvi também em Camaçari com a questão do empreendedorismo, porque eu fui ser assessor de marketing da Associação Comercial, depois CDL, depois fui também assessor da construção do Sindicato Empresarial com Juranildos. E aí saí para Minas para fazer também um trabalho de desenvolvimento de empreendedorismo lá na Pampulha. Voltei para cá, para Salvador, fui chamado para São Francisco para ser coordenador de cultura e turismo. Cheguei lá, tinha uns 6 grupos culturais, deixamos 75 grupos culturais da comunidade. Depois eu fui para Lauro de Freitas e hoje eu estou em São Francisco de novo com uma assessoria, mas hoje eu trabalho de forma muito pujante para a Rede Amundi. É isso. Sim. Olha, esse, como diz o nosso diretor de produção, Heraldo Gonçalves, ele é o resumo do resumo do resumo, de quem é Edson Costa. Mas chegamos também num ponto muito importante nesta Rede Amundi. O que significa essa Rede Amundi? Explique pra gente. Primeiro eu queria dizer que a Rede Amundi está fazendo, dia 9 de julho, 9 anos, né? Nossa, que fazendo aí 9 anos. Cabalístico. Em sendo rede, porque nós surgimos antes, enquanto Amundi, nós fizemos um encontro na Copa do Mundo, né? Sim. Acho que foi no mês de maio de 2014, nós fizemos um encontro, e aí esse encontro discutia a presença de negros e mulheres na Copa do Mundo, porque a gente não tinha nem negros nem mulheres na Copa do Mundo, as baianas estavam de fora da Copa do Mundo. Verdade. E aí nós lutamos para que, junto com Rita Daban, uma mulher extraordinária, para colocar 6 baianas lá, reduzir a distância de uma baiana de 1.400 metros para 600 metros. Sim. E conseguimos também no debate com o Ney Campelo, que era o secretário da época, e Leonel, que era o outro secretário pela prefeitura, de instalar duas grandes arenas no Pelourinho e outra na Barra, onde os empreendedores ficavam ali no entorno para vender, por conta do impacto da Copa. Ali tinha um telão, e isso também foi muito bacana. Infelizmente, ou felizmente, nós tomamos 7-1, se me vem a memória, né? 7-1. Então, 7-1, que incrível que pareça, foi o dia que nós mais vendemos, porque o Brasil, os empreendedores venderam porque não tinha muita confusão, e o resto do mundo, Bolívia, Argentina, Uruguai, Alemanha, todo mundo que estava ali, bebeu o Brasil até altas horas, comprou muita coisa e tal. É um bebê, com perdão da palavra, um bebê do defunto mesmo. Isso. Né? E colocou, como diz, toda a situação tem um lado positivo e um negativo. O lado positivo foi as grandes vendas que aconteceram, que foi extraordinário. Agora... Aí eu fiz uma reunião ainda durante a Copa no dia 9 de julho com alguns empreendedores amigos meus,
que falaram, isso aí tem que virar outra coisa, né? Sim. Aí nós montamos a rede Emundi, né? Fizemos uma discussão no Centro Histórico de Salvador, da construção da rede, e quando terminou a Copa, nós começamos a rodar alguns municípios com essa ideia de levar o afroempreendedorismo, né? Sim. Inicialmente foi só o afroempreendedorismo, mas também o turismo étnico afro, porque eu vivi a implantação do turismo étnico na Bahia, na Boa Morte, há 38 anos atrás, quando foi implantado. E aí a gente conseguiu articular uma amiga nossa para ir para, depois disso, quando o Rui Costa chega, para ir para uma rede de turismo étnico afro no governo do estado. E aí eu compreendo que esse turismo étnico afro, ele é a grande alavanca do desenvolvimento da Bahia, né? Porque quando a gente fala de uma população que é quase metade da população da Bahia, ou mais da metade negra, e que tem tanto conteúdo, se a gente fizer um bom investimento nisso, transformar isso em uma política pública, a gente vai ter um fenômeno econômico extraordinário junto com o empreendedorismo, não tenho a menor dúvida. Tão necessário, né, para os dias de hoje e como sempre foi necessário, né? Que a gente vem de eu gosto de abordar a questão da escravidão, né? Que eu digo assim, a gente tem tão pouco tempo de liberte, com zero de preparo, e hoje existe esse movimento que eu acho que é fundamental para valorização da cultura. Sim. Da cultura. Água. Isso. Vamos lá. Da cultura. Então, o que acontece? Eu queria saber de você como começou, você já disse, né? Uhum. Então, em quantos municípios o Emundi está hoje? Bem, eu acho que antes de falar de quantos municípios eu vou militar, eu acho que fica muito necessário que a gente entenda, que a gente possa entender o que é esse empreendedorismo mesmo. Sim. Né? A gente precisa entender do ponto de vista civilizatório, né? Quando a gente fala da abolição da escravatura, que são três leis que falam disso, né? Que primeiro a sexagenária, a gente vivia até 40 anos e ficava liberto por 60. Nós vimos as nossas crianças ser jogadas na rua com a lei do ventre livre, e mais tarde nós vimos uma abolição da escravatura, que talvez seja a lei mais curta do Brasil, que não dá nenhuma reparação, não dá carta, não dá grana, não dá nenhuma reparação, né? E aí não dá para você pensar em viver nesse ambiente sem empreender, né? Então, nós saímos ali daquele espaço que não tinha nada para empreender, para vender acarajé, para lavar roupa, engomar, passar, vender na feira. Então a gente passou a empreender isso. Depois nós passamos a empreender nossas culturas, nossos saberes, empreendemos nossas culturas, porque não dá para você pensar num samba de roda sem que seja um empreendimento de X homens e X mulheres que estão ali. E qual foi a grana que o Estado brasileiro colocou nesse empreendimento? Nenhuma, né? Aí se você fizer a conta de quantas samba de rodas nós temos, quantos grupos de capoeira nós temos, quantas baianas de lavagem nós temos, quantas baianas de acarajé nós temos. Então imagina essa quantidade de empreendimento sem nenhum investimento do Estado. Sem nenhum respaldo. Porque às vezes quando a gente fala de escravidão, da dor, o pessoal fala hoje muito que é mimimi. Mas nós investimos nesse país bastante. Investimos na cultura, investimos no samba. Nós tivemos aqui na Bahia, na década de 50, 60, 28 escolas de samba, eu sou pesquisador disso. Nós tivemos 28 escolas de samba, né? E escola de samba na Feira de São Joaquim, na Liberdade, no Garcia, ali na Garibaldi, na Barra, tudo isso escola de samba. Quem é que dava dinheiro para isso? Para essas escolas de samba saírem? Então o Estado não dava, era a Caixa que se fazia. Nos 30. Era a Caixa, era dinheiro emprestado, era dificuldade, era vender coisas que tinha para poder fazer o carnaval da escola de samba, né? Então, tudo isso que nós fizemos são empreendimentos, né? Que faltou investimento para serem maiores, né? Porque assim, imagina que a capoeira hoje está aí
em cerca de 115 países. Né? Como é que a capoeira está em 115 países? A capoeira, o cara vai rodar na capoeira lá, tem muito esse acontecimento entre o mestre da capoeira e a mulher branca, que virou capoeirista também, que abrigou aquele homem negro lá. Sim, né? que ele pudesse... A gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o mestre João Grande, que os brasileiros vão mais na academia de mestre, buscar abrigo naquela academia gigantesca, do que na própria embaixada brasileira. Ele é um intermediário da embaixada brasileira. Então, como é que a gente entende isso? Né? Como é que a gente afirma isso? Como é que a gente repara ou como é que a gente investe? Vamos falar nos dias atuais de investimento. Sim. A gente precisa colocar investimento aí, gente. Claro. Porque assim, do ponto de vista das línguas, os terreiros espalhados na Bahia falam cerca de 8 línguas espalhadas aí. São 8 idiomas, não é dialeto, é idiomas. E idiomas que, inclusive, alguns que morreram na África continuam preservados aqui. Então, isso precisa de investimento científico, isso precisa de investimento cultural, investimento que vai dar retorno. Não estou falando de investimento que não vai dar retorno, não. Eu estou falando de investimento que vai dar retorno, sobretudo no mundo da retomada. Né? Nós ficamos 2 anos de Cancela fechada. Quando veio a pandemia, o Emundi estava pronto para vender as rotas, preparado. Nós ficamos, desde 2018, qualificando pessoas no CRDH, o NEP Pelourinho, né? Ficamos ali qualificando aquelas pessoas, para no 2018 a gente para a rua, em 2019 veio a pandemia. Né? Ali. Aí a gente, mesmo assim, a gente continuou fazendo fórum de forma interativa, como de arranjar máscara, como de arranjar álcool, como de arranjar comida para levar para as comunidades, para o nosso projeto não morrer. E não vai morrer aquilo que está vivendo a século, né? A gente aprendeu a passar pela dificuldade e mais uma vez a gente deu uma aula de capacidade de sobrevivência. Né? Então, isso tudo tem que ser tratado de forma admirável, respeitosa, com dignidade. Nós estamos fazendo uma campanha e é fundamental que essa campanha passe pela PL do turismo étnico afro. Nós vamos em campanha pela PL do turismo étnico afro. Precisamos aprovar essa lei e colocar dinheiro ali, gente. Trazer divisas. O Emundi é um negócio desse tamanho. Nós estamos articulados com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós estamos articulados com Equador, Venezuela, Colômbia. Nós estamos articulados com os Estados Unidos, que também está lá. Inclusive os Estados Unidos. Os blacks americanos estão visitando, como a Manhama, que é uma pesquisadora, o Equador, hoje, para entender essa rede, para voltar, para vir ao Brasil daqui a um ano e dialogar naquela região e vir para cá. A gente está falando com Angola, a gente está falando com Cabo Verde, nós temos uma trama com vários países afro que receberam a nossa africana. Você fala isso, que seria uma geração de um intercâmbio? É intercâmbio, isso é negócio, isso é turismo. Nós temos o África 900, que é uma entidade que dialoga com vários países africanos, que falam francês também, fazendo esse intercâmbio de negócios. Nós tivemos agora o canal Europa, que votou com todas as nossas rotas para a Europa, para promover em 3 países europeus e um país africano. Né? Eu estou falando que eu sou Edson Costa, estou falando que isso é uma coisa pequenininha. Se a gente pegar isso e dar a dimensão que isso deve ter, eu acho que a gente vai ter aí um novo desenvolvimento do estado da Bahia e, quiçá, do Brasil, sem sombra de dúvidas. Porque agora nós estamos trabalhando também com a lógica da inovação e da tecnologia. Primeiro que nós estamos recebendo aí 14 aplicativos, né, da UNEB, no projeto do Sr. Silvar Ribeiro. Isso nos coloca dentro da tecnologia também. E o professor José Cláudio Rocha, que é nosso parceiro no CRDH, agora ele é o coordenador de inovação em tecnologia e ciência da UNEB. Foi quem fez a entrevista comigo a semana passada. Sim. E estaremos na semana seguinte com ele para tratar exatamente de adentrar esse mundo da ciência e tecnologia. Vamos até convidá-lo para que esteja conosco já com a Bahia, pensei bem. Sim. E o Equador dentro, na articulação dele. No Equador nem está a minha articulação, é a articulação dele. Né? Então,
é um grande negócio. É verdade. É uma grande perspectiva. E você fala do apoio do governo, né? O governo tem se mostrado interessado dentro desse projeto da Emundi? Isso. A gente tem tido diálogo com a CEPROME, a gente ampliou o diálogo agora com a Secretaria de Agricultura, a SDR, também com a educação. Nós ampliamos agora esse debate e tal, porque precisa realmente fortalecer o processo educacional para que as pessoas possam ter o melhor acesso ao conhecimento e se conhecer melhor, para poder se autopromover melhor, para ter mais autoestima. Então a gente precisa fazer essas coisas, que é um exercício que eu acho que é um exercício de amor, né? A gente tem que ter um exercício de amor. Se a gente não amar aquilo que a gente tem, quando você não ama o que você tem, você não preza pelo que você tem. Você não cuida do que você tem. Tem que ter amor. E esse amor a gente percebe e vivencia na hora que a gente come uma feijoada, na hora que a gente come um caruru, na hora que a gente come uma fruta pão da forma que a gente gosta, na hora que a gente come um aipim da forma que a gente quer, que faz um bolo de aipim, né? Então esse amor, a gente prova esse amor. Quando você fala a questão da culinária, eu sou muito adepta de folhas, né? E a folha também vem da cultura afro, né? Indígena e afro também. Essas folhas, eu gosto de alfinetar também, Edson. Porque assim, existe também uma catalogação dessas folhas da cultura afro, da cultura indígena, que a Emundi também se preocupa, tem esse braço também. Claro. Nós estamos agora com o movimento da PL Macota Valdina, né? Que é um movimento que traz essa discussão, né? Que é o aproveitamento dos bichos, o aproveitamento das folhas, inclusive para discutir, né, o alimento, porque o nosso alimento ancestral, nós enquanto seres que acreditamos na ancestralidade, o nosso alimento ancestral ele é para o espírito, né? É para esse espírito que já passou por percalços, ele se fortalecer. A gente quando bota uma oferenda, um alimento, que come um alimento, é nessa perspectiva. Mas esse mesmo alimento a gente come para o corpo, para a estrutura biológica, para manter. E aí você tem a parte relacionada ao animal e a parte relacionada ao vegetal. Quando a gente não tinha comida animal para comer de forma farta, a gente foi comer o quê? Bredo, a gente foi comer fó, a gente foi comer taioba, a gente comia todas essas coisas para fazer do nosso alimento. E essas coisas passam aí pela questão também física, pela questão ancestral, pela questão medicamentosa, pela questão da limpeza espiritual. Então, são folhas que estão aí de forma cuidada por nós, de forma secular. E eu entendo, agora que surgiu um movimento, parabéns para esse movimento, que é um movimento chamado PANTS, que é plantas alimentícias não convencionais. Eu acho maravilhoso que se tenha o cuidado. Mas por que essas plantas não convencionais? Minha pergunta é essa, porque se é nossa convenção secular do ponto de vista do terreiro utilizá-las, não é? Então por que é não convencional? É não convencional à medida que não é o que o homem branco comia, mas o indígena comia, mas o africano comia. Então a gente precisa, parabéns para quem está cuidando disso, mas precisa criar um outro braço para que a gente cuide aí dos alimentos, ervas e sementes que as matrizes africanas já cuidam há muito tempo. E que se transforma em culinária, que se transforma em remédio, que se transforma em banho, que se transforma em xarope. Eu acho que é muita coisa para ficar na punk. A punk tem um lugar dela, mas essa outra planta que a gente faz tem outro lugar. A gente está falando aqui de uma quantidade de terreiros aí. Quantos que terreiros aqui a Bahia tem? Quantos quilômetros que a Bahia tem? Que cultua essas plantas já há muito tempo? Então a gente vai de novo tirar daqueles elementos que eles conquistaram e vai trazer para cá, para um ambiente de laboratório, de uma ciência eurocêntrica, ou a gente vai fazer um pedaço aqui que vai permitir que aqui o outro faça um pedaço lá, né? O que a gente precisa fazer um pouco é esse exercício de generosidade, né?
esse exercício de generosidade. Não é tudo meu, não. Então, deixa um pouquinho para o outro, deixa um pouquinho de água para o outro, de mato, de vamos economia. trabalhar junto. É como eu disse a você no começo, eu sou uma curiosa nata, né? Eu não tenho vergonha de chegar e dizer a você, Edson, eu não entendo disso, eu não conheço, eu desconheço, né? Porque no momento que eu vou buscar o seu conhecimento, eu me enriqueço. E você, consequentemente, até com algumas perguntas ignorantes, pode despertar algo que você, né, não tivesse pensado ainda. Então, essa troca, né, é calçar o chinelo da humildade e trabalhar juntos, né? Vamos unir forças, até porque existe um objetivo maior, que já que nós falamos muito na nossa ancestralidade, existe eu gosto de Betânia quando ela cita, né, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos que virão pela frente e que serão carentes desse conhecimento se hoje nós não trocarmos essa ideia e registrarmos, né, deixarmos registrado isso. Sim. Para a frente, né? Esse processo civilizatório que a gente conversou antes. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo e também dessa transformação econômica que o Emundi pode, essa revolução que o Emundi está fazendo. Está propondo, não pode dizer que está fazendo, porque ainda é uma coisa muito pequena. Mas eu acho que a gente está do iceberg, né? Estamos propondo eu dou graças a toda a ancestralidade, dou graças a Deus, dou graças aos caboclos da mata, porque eu acho que a gente consegue passar. E se a gente consegue passar, é porque não é por causa de Edson Costa, é porque existe um ambiente de espiritualidade, de ancestralidade, que possibilita que isso possa passar. Porque não pode ser Edson, tem que ser uma coisa mais coletiva mesmo, mais da verdade civilizatória que você falou aí, que está colocado nessa perspectiva. Não dá para eu pensar em mim sem pensar que no meu pai, na minha mãe, na minha avó, na minha vizinha que cuidava de mim, né? E que eu quase morria, e aí aquela mulher fechar, o médico me disse que eu ficaria com problemas. Eu tive um choque térmico com 14 anos e fiquei quase 12 horas desacordado, né? Eu jogava bola na porta de casa e minha mãe dizia, não entre na geladeira. E eu estava na geladeira direto. E um dia eu abri a geladeira, o guapo me jogou no chão. Pagou pra ver. Eu fiquei, ela estava assim, eu estou com o corpo todo anestesiado, falei alguma coisa, caí no chão. E aí uma senhora lavadeira, né, me levou para o hospital, fechar, e a outra, dona Dudu, rezadeira, me colocou semente no corpo e tal. E eu fiquei sem sequela nenhuma. Né? E aí mais tarde eu tive um AVC também. E aí eu cheguei na dona Mãe Helena, que é uma senhora sacerdotisa lá de Sinos Filho. Quando ela me viu, me assustou e botou no quarto com uma coisa, com um fundamento de Obaluaê. E eu fiquei ali quase 3 horas, suei como nunca na minha vida. Quando me levantei, uma muleta já foi embora. Então a médica, quando eu cheguei lá, falou assim, você fez o quê? Né? E aí eu acho que esse benefício civilizatório, ele está aí, né? Ele está intrínseco naquilo que a gente vive todos os dias. Mas a gente precisa um pouco baixar a guarda, né? Baixar a guarda para ser mais caridoso, né? Para ter mais caridade. Caridade que eu chamo é solidariedade, de novo o afeto, de novo o amor. Ser menos cartesiano, porque é tudo muito cartesiano, ser mais um Ubuntu circular, permitir que a circularidade funcione. Que possa dar as mãos, né, no movimento. Eu tenho uma dinâmica Ubuntu que a gente dá as mãos e depois joga energia para cima, vai dar uma tecnologia Ubuntu, para receber de volta o que a gente jogou para cima e distribuir com o outro. Né? E isso é baseado numa filosofia africana. Então nós precisamos exercitar isso que a gente tem enquanto humano, né? Isso é humano, isso é da Bahia, isso é do Brasil,
E a gente não pode viver no Brasil matando o Brasil. E às vezes as enchentes que estão comprovadas aí, fui casado com uma mulher que é da área ambiental, e eu digo para todo mundo, gente, essa chuva não é chuva, gente, é acidente ambiental. É porque a gente andou invadindo locais que totalmente de forma inadequada, que poderia, mas a ganância, o desejo de ocupação, eu preciso criar meu boi, eu preciso botar meu edifício, eu preciso passar com minha estrada. Aí agora está tudo derretendo aí, as chuvas, elas estão passando pelo Brasil todo e dizendo assim, gente, precisa repensar o Brasil, né? Do ponto de vista da sua infraestrutura, e que olhe, aí tem gente que não vai matar os indígenas, que são os caras que seguram a parte verde do Brasil. Vamos acabar com a matriz africana, que precisa da mata para viver. Então a gente precisa repensar isso, né? Repensar de forma estruturante, de forma governamental, de forma empresarial. Né? Eu gosto até de dizer, Edson, porque assim, eu gosto muito de meter a minha história também nas histórias dos meus entrevistados, que eu acho que é bastante salutar. Né? Eu, do meus 5 até meus 7 anos, eu era benzedeira. Eu pegava o terço de minha avó, que minha avó era benzedeira, eu pegava o terço de minha avó e ia benzer as crianças e cuidava das crianças com ervas. Eu pegava folha de boldo e folha de hortelã. Eram as duas ervas que eu usava para benzer as crianças. Que manipulava para cuidar das crianças. Para que elas tomem de 3 em 3 horas o chá de hortelã, o chá de boldo, e as crianças, até filhos de crentes, de evangélicos que moravam lá, iam ser benzidos. Mas isso antigamente era melhor resolvido, né? Essa relação era melhor. Era mais tranquilo, né? E o que acontece? A gente busca também essa questão, né, quando você cita, né, a dizimação dos indígenas, né, que é o povo da terra, não são índios, né, são indígenas. O que é indígenas? Existe o extraterrestre e os indígenas, né, que são os filhos da terra, que originaram na realidade o nosso país. Me corrija se eu estiver errado, que eu disse a você, eu vou me batendo e vou chegando dentro das informações que eu vou pegando. Na verdade, os indígenas são uma ocupação civilizatória também, né? Eles passaram pelo gelado do Canadá e vieram e ocuparam a América, né? Exato. Aí o que acontece? Que é aquela coisa que os mongóis depois tentaram passar também, e já tinha uma... Quando você pega essa questão que estão destruindo o Brasil, hoje nós estávamos vendo uma reportagem mostrando o rio Tietê, com 400 toneladas de detergentes dentro do rio. Como é que um rio sobrevive dessa forma, né? E olha que a história do Tietê não é de hoje. Sim. Né? E as enchentes, eu gosto de citar, assim, que você disse, não, as pessoas elas vão na ambição de crescer, mas se a gente observar, aqueles moradores de beira, os ribeirinhos, são os pobres empurrados por ali, né? Para a beira do rio, você não tem espaço na cidade, você não tem espaço dentro desse ambiente, né? Como você citou a sua época do Colégio Central, né? Que a gente precisa lutar para conquistar o nosso espaço, e é uma luta desigual, né? Pode-se dizer até desumana a questão, e isso tudo eu estou citando pela questão do Emundi, que eu acho assim, esse projeto Emundi, essa rede Emundi, é uma rede que é um tesouro, Edson. É um tesouro, né? Onde as pessoas, eu gostaria que você dissesse pra gente como é que eu posso fazer parte dessa rede Emundi, né? Como é que eu posso contribuir com a rede Emundi, como é que eu posso buscar benefícios na rede Emundi, porque existe toda essa troca, né? De dar e receber e poder fazer esse Ubuntu. Fazer esse Ubuntu, né? Diga pra gente, por favor. Tem duas coisas aí, né? Essa questão
da Rede é muito. Primeiro que é uma construção Sim. coletiva, né? E continuada. Isso é uma... E a gente foi criando situações para resolver situações, né? Porque a situação existe ali, então teve que criar mecanismos para resolver. A gente não vai ficar querendo mudar o sistema, então você precisa passar pelo sistema, né? Então você se organiza e estrutura isso, né? E nós criamos o fórum, em 2018, nós criamos o fórum de empreendedorismo negro e mulheres para capacitar as nossas lideranças, que aí viraram guardiões, né? Porque capacitar com o quê? Porque você tem aí essa capacitação formal, né? E aí a nossa capacitação era o seguinte: a gente convidava um mestre de saber da comunidade, ele vinha falar de como ele desenvolvia o projeto do samba, o projeto tal, e passava para as outras pessoas, né? Sim. E aí, uma semana era ele e outra semana alguém da universidade vinha falar para aquelas pessoas, né? Por incrível que pareça, o dia que a gente tinha mais gente era o dia que a gente tinha o mestre saber. Que vinha todo mundo para querer saber como é que a gente colocava isso aí. E aí quando a gente viu que esse negócio evoluiu de uma forma muito intensa, nós tivemos que congregar esses saberes. E aí nós fizemos o primeiro CONTEA, que é o primeiro Congresso de Investigação da Bahia, né? Juntando exatamente o saber da comunidade com o saber da ciência, com a intervenção institucional do Estado, né? É preciso ter o Estado ali para discutir, com algumas empresas. Então nós fizemos o CONTEA assim, né? No segundo ano, o CONTEA já foi feito com participação internacional, né? E no terceiro ano ele já virou mesmo Congresso Internacional de Turismo que foi esse ano. Nós fizemos, inclusive, foi em fevereiro, porque eu estava doente, operei em janeiro, e em fevereiro nós já fizemos. E o CONTEA, antes do CONTEA, eu fazia os fóruns, né? Os fóruns para implantar a ideia na cidade, eu fazia os fóruns. Então nós fizemos também o quarto Fórum Mês da África, e esse quarto Fórum Mês da África é exatamente essa integração da africanidade na Bahia, no Brasil, na América, na África e agora também na Europa. Então já tem essa integração pelas heranças civilizatórias africanas para a gente discutir a sociedade que a gente vive, do alimento, da economia, do empreendedorismo e tal. Mais do que discutir, o que eu sempre falo, não basta discutir, tem que caminhar, né? Você precisa encaminhar uma ação econômica, encaminhar uma ação científica, encaminhar uma ação cultural, encaminhar. Não adianta ficar só no Blá, blá, blá. porque você aí não é empreendedor, né? Sim, aí no caso, onde está o Emundi? O Emundi hoje está em Camaçari, lá onde eu moro, lá no primeiro andar, a sede do Emundi está lá. Mas a gente é uma macro-sede porque a gente entende que todos os espaços que nós estamos com os guardiões é espaço do Emundi. Então, o Ramaniá, a Casa de Cultura, Aulinho Teixeira, a Casa do Mensageiro, os terreiros ali de Alagoinhas, o terreiro ali de Maurício, de Paitero, de Alvacelo. Então todos esses espaços são espaços que a Rede Emundi está presente, dialoga e fortalece os seus elementos principais, ali, seja cultura, seja culinária, seja sexualidade. A gente trabalha com promoção nas redes sociais do fortalecimento desses conteúdos, quer ele esteja no Equador, quer ele esteja no Cabo Verde, quer ele esteja no Angola, e trabalha com um elemento de fortalecimento disso, no cenário que a gente vive, porque hoje a gente vive em dois cenários, um cenário presencial e um cenário virtual. Nesse aspecto eu acho que a gente é craque, porque a gente trabalha muito com a cultura imaterial, né? Quem trabalha com a cultura imaterial lida melhor com o virtual do que quem trabalha só com o concreto, entendeu? Então, é porque a gente precisou imaginar, ir longe, fazer poesia, fazer música, dançar para poder viver. Senão a gente não vivia. E a música é invisível, né? É o dançar com a música, sem ouvir a música, com a música imaginária na realidade, né? E é uma característica muito forte, né, do nosso povo, que eu posso dizer, me incluir,
porque eu sou uma mestiça, né? Gosto de dizer, em São Paulo a gente usa muito assim, carrego a marca do genipapo, porque quando a gente é a mistura disso tudo, né? Então eu tenho uma mistura de sangue, de indígenas, de negros, de brancos, e enfim, eu sou brasileira. Eu acho que o fato de estarmos aqui hoje é um passo muito importante, não só para a Emundi, estar mostrando o seu trabalho, mas para a Web Rádio Stella Brasil, porque nós fazemos questão, nós somos cultural e nós queremos levar isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Porque divulgando, disseminando as ideias que o mundo pode melhorar. Eu vou encerrar né, a nossa conversa gostosa, que você é uma enciclopédia, a gente tem que fazer uma série de programas com ele, vai ser, enfim, mas eu vou encerrar de uma maneira que eu gostaria, já que eu passei o tempo todo de chapéu, eu quero tirar o meu chapéu para Edson Costa, para a Rede Emundi, para todos os guardiões da Rede Emundi, colocar a nossa casa, sua casa, a casa do Emundi, tá? Para que a gente possa estar contribuindo e recebendo essa energia maravilhosa que é esse trabalho, esse projeto lindo, que eu me encantei demais com esse trabalho e acho que tem muita coisa aí, manga arregaçada. Estou pronta aqui, Edson, pode me usar. Eu acredito que nós estamos num momento bacana, porque também eu aprendi uma coisa, que crise também é oportunidade, né? Quando você tem uma crise, segundo os orientais, diz que o sininho bate de dois lados, né? Do lado sim e do lado não. Aí também, qual a escolha que você vai fazer, né? Se nós temos uma crise, aliás, nós somos profissionais de crise, somos capacitados para vencer crises, né? Então, se você escolhe ficar ali na lamentação, o tempo vai passar, os dias vão passar e você vai ficar ali. Mas se você entender que a crise precisa de proposições diferentes, né, para a gente andar, essa coisa que você falou aí mostra muito quando você fala da musicalidade, né? Sim. Da dança e da musicalidade. É um elemento que não é da cultura negra, é de todas as culturas. Sim. Né? Mas a gente, por que a gente entrou tanto na música? Por causa da opressão. Então, quando você tem seu corpo muito oprimido, você precisa dançar, você precisa usar a sua cabeça, o seu ouvido, de forma que você... Aí você, nos Estados Unidos, a gente tinha o rock and roll, começou com o Chuck Berry, né? E quando o Chuck Berry ia para as cidades, para a comunidade e colocava para ele, enquanto negro, aquelas mulheres brancas, aqueles brancos para dançar, sobretudo as mulheres brancas, que abriam a blusa, que dançavam e balançavam as cadeiras, era uma música marginal. Ele foi muitas vezes preso porque ele provocava uma atitude marginal na sociedade. Mas aí apareceu o Elvis Presley. Tá tudo certo, né? Elvis, tá tudo certo? Tá tudo certo, né? E aí a gente vai olhando como é que essas coisas vão acontecendo, como é que a gente faz uma coisa muito bacana e daqui a pouco o outro toma conta daquilo que você está fazendo, né? Então assim... Ele pode, você não. Quando tem o negócio da culinária, de hoje quem faz a culinária, mas agora os meninos pretos e as meninas pretas começaram a botar chefe, né? Faz formação, ou vem da formação da comunidade e é chefe. Tem gente aí que não gosta, não, porque é chefe e tal, porque não é chefe da gastronomia, é chefe da culinária, né? Tem o Afrochef, que é Jorge Washington, que está fazendo sucesso absoluto. Então, a gente precisa criar esses sintomas de competência, né? No meio dessa crise, os nossos sintomas de competência já tem os gigantescos, mas a gente tem que usar os micro-sintomas e aí eu acho que é os guardiões, né? Que a gente vai criando geleia, feitio de geleia de coco, feitio de cuscuz, de cansanção, que aí a gente vai na Feira de São Joaquim, com aqueles empreendedores, leva os visitantes, faz o documentário, faz um momento griot,
onde Tânia conta essa história, onde eu conto a história do Emundi, e termina uma roda de conversa infinita, porque ninguém queria mais sair. Eu dizer, gente, já acabou. Né? É verdade. Então, é igual aqui, a gente está num momento griot aqui. E a gente não consegue encerrar, que é muito gostoso. Você disse o cuscuz de cansanção, né? O cansanção eu conheço de minha mãe falar, quer dizer, eu vou lhe dar uma surra de cansanção. Maria podia pra ter. Mas na França na França se come muito urtiga, né? Sim, na França tira a parte ardente e come a urtiga porque ela é nutricional. Exato. Né? Então ela não pode estar fazendo... É o conhecimento, né? É o conhecimento, é onde entra os nossos ancestrais com esse conhecimento todo e que a gente tem que, eu não vou dizer nem resgatar, nós temos que segurar para que não se perca, né? E com o perdão da palavra, não se prostitui, né? Que as pessoas transformem isso numa coisa banal ou que foi descoberto agora, né? Eu queria encerrar agradecendo muito o mês de julho, né? Primeiro que é o mês de nascimento objetivo, né? do Emundi. Nós fizemos uma reunião e ali eu pautei o nascimento do Emundi. Foi no dia 9, né? E esse ano estou querendo fazer uma agenda ampliada e não fazer um aniversário no dia 9. E também celebrar o julho porque é o mês das mulheres negras do Caribenhas, né? É esse mês, né? O mês das mulheres negras do Caribenhas, é o mês de julho. E dar um beijo, um abraço para a Mamãe Ama, que está lá no Equador e que está reunindo 13 países para fazer atividade aos sábados, né? Está selecionando os países. Nós tivemos uma brasileira nesse sábado passado, vamos ter outra baiana brasileira chamada Elaine Luz, falando com essas mulheres lá também, e vai ser assim até o final do mês. São 13 países com mulheres negras na Europa, na Alemanha, falando lá com Mami Ama e fortalecendo essa rede nossa, construindo elementos para que essa rede possa se fortalecer. Era esse o meu abraço e meu agradecimento. Força da mulher. E com grandes homens também. Por isso que a gente volta à mesma tecla, né? Que o homem e a mulher, eles têm que andar lado a lado, porque tem muita coisa para ser construída. Ninguém na frente, ninguém atrás, mas lado a lado, construindo um mundo melhor. Ubuntu. Ubuntu.